Olá, boa tarde. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados se comprometeram a dar prioridade à tramitação da chamada PEC paralela, que, entre outras medidas, vai incluir estados e municípios na reforma da Previdência. O assunto foi tratado hoje em um café da manhã. O café foi na residência oficial da presidência da Câmara, com participação do relator da reforma, senador Tasso Gereissati. Eu acho que foi uma reunião muito importante porque nós definimos aqui o que já estava conversado do acordo entre o presidente Davi e o presidente Rodrigo Maia de que a PEC paralela sendo passada no Senado seja a prioridade absoluta na Câmara. Ou seja, nós vamos ter quase que uma continuidade da votação da PEC paralela no Senado e na Câmara, o que dá tranquilidade que isso vai ser votado de uma maneira célere até o fim do ano. De acordo com o texto apresentado pelo senador Tasso Gereissati, a inclusão de estados e municípios na reforma vai significar uma receita de 350 bilhões de reais em 10 anos. A adesão dos funcionários públicos estaduais e municipais às regras da Previdência vai depender da aprovação de leis nas assembleias legislativas. O presidente Rodrigo Maia acha que isso vai facilitar a discussão na Câmara. Acredito que da forma como o senador Tasso colocou no texto a questão dos estados e municípios facilita muito a nossa vida, porque eles terão que, por lei ordinária, aprovar nas suas assembleias, o que vai mostrar um engajamento, né, de forma transparente dos governadores e dos seus deputados. A PEC paralela também propõe que nenhum pensionista tenha renda menor que um salário mínimo. Aumenta o valor da aposentadoria em caso de acidente de trabalho e cria novas fontes de receita para a Previdência. Uma reforma que possa equilibrar as contas dos estados e dar tranquilidade para que a gente possa virar essa página do equilíbrio fiscal, avançar na reforma tributária, avançar no Pacto Federativo, que é importante fazermos isso para descentralizarmos os recursos e darmos condições dos estados cumprirem com as suas obrigações, os municípios também, e poder fazer esse conjunto de reformas a partir da reforma da nova Previdência. E mais uma vez, a reforma da Previdência foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. O relatório do senador Tasso Gereissati foi analisado pelos debatedores. Entre os aspectos criticados, a previsão de que o aposentado continue a contribuir para a Previdência e a expectativa de que só uma nova lei definirá os critérios para que direitos previdenciários possam ser questionados também na Justiça Estadual. A redação antes já estava boa, né? Porque estabelecia já os critérios. Olha, não tem vara federal, ok, vai ser na estadual. Agora a gente vai esperar uma lei. Como isso vai funcionar? E isso vai acabar prejudicando o acesso à justiça no interior. Como é que vai fazer nessa situação? A pessoa vai ter que ir para a capital? O trabalhador aposentado, ele ao longo da vida, ele custeou a sua previdência. E ele não pode ser apenado agora pagando de novo. Essa aposentadoria para quê? Alguém até brincou que é a aposentadoria para o além, né? O uso de uma proposta paralela a definir pontos não contemplados no relatório também foi criticado. E a nossa preocupação, senador, com a PEC paralela, que ela seja engavetada e seja votada daqui a uns anos, né? Simplesmente instituir-se, ou nunca, instituir-se essa PEC simplesmente para dar uma satisfação. Falar que, porque é normal, isso acontece o tempo todo, eu rebato no seguinte: por isso que o Brasil é o país com o maior índice de judicialização. Então, nossas leis são mal feitas. Nosso processo legislativo é discutido com base em política e não na realidade social. Eu não vi nenhum sinal de que essa PEC sobrevive na Câmara. Já tem uma gaveta reservada para ela. Diante da crítica quanto ao crescimento da judicialização da Previdência, o representante do Ministério da Economia lembrou que o problema é mais complexo e antigo. Já não é de hoje que acontece esse movimento, ela só está migrando.
Antes era benefícios, na década de 90 principalmente, nós tínhamos muita judicialização em cima de benefícios previdenciários urbanos, ela começou a migrar para os benefícios rurais e agora entrou nos benefícios assistenciais. Para este debatedor, a reforma da Previdência atropelou outras duas, ainda mais relevantes para a sociedade brasileira. A mais importante discussão é a discussão do Pacto Federativo e do financiamento do Estado. É isso. A quem cabe, quais são as obrigações que cabem à União, aos Estados e aos municípios e como que nós vamos financiar esse Estado. Pensão por morte, auxílio reclusão, salário família, abono salarial. Todos esses benefícios tiveram alterações na proposta da reforma da Previdência aprovada pela Câmara dos Deputados. Veja como estão esses tópicos no texto que está sendo analisado agora pelos senadores. Como ficam as regras para os benefícios previdenciários de acordo com o texto aprovado na Câmara dos Deputados? Hoje, dependentes do segurado falecido podem receber o valor integral do benefício a que ele tinha direito. É a pensão por morte, que pode chegar até a R$ 5.839,45, o teto do INSS. Pela proposta da reforma da Previdência, a família pensionista passará a ter direito a 50% do valor da aposentadoria do segurado, com um acréscimo de 10% por dependente, até o limite de 100%. Também tiveram alterações regras para o direito ao abono salarial, valor de um salário mínimo pago anualmente a quem recebe até 2 pisos nacionais por mês e contribui para o PIS ou PASEP. O pagamento fica restrito aos trabalhadores com renda até R$ 1.364,43. O mesmo critério servirá para o recebimento do salário família e do auxílio reclusão. Um outro ponto da PEC limita a acumulação de benefícios. A proposta prevê que o trabalhador passará a receber 100% do benefício de maior valor, mais um percentual da soma dos demais. Ficam fora da nova regra as pensões de dependente de servidor que pode acumular cargos de acordo com a Constituição Federal, como médico e professor. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte promoveu uma audiência pública interativa para debater a criação do Dia Nacional de Segurança de Barragens. Participaram representantes de associações ligadas à preservação do meio ambiente. As tragédias ocorridas em barragens de mineração, como Mariana e Brumadinho, deixaram rastros de destruição ambiental, centenas de mortos e pessoas desaparecidas. Mesmo assim, a Agência Nacional de Águas aponta que das 24 mil barragens existentes no país, 42% ainda funcionam sem nenhum tipo de autorização. O autor do requerimento para a criação da data, senador Stevenson, falou da importância de maior fiscalização e ressaltou que o Dia Nacional de Segurança de Barragens vai evitar que eventos como estes caiam no esquecimento. Essa discussão é para a gente fazer esse dia que não seja esquecido, porque a gente não consegue aprender ainda com tantas tragédias que aconteceram, com tantos riscos. Mais uma formalidade para que a gente possa ter esse dia lembrado, e esse dia lembrado para que possa ser também lembrada as vítimas, a devastação no meio ambiente que foi causada por esses rompimentos, muitas vezes pela má conservação e irresponsabilidade humana. A falta de segurança de pessoas que moram perto de barragens foi um dos itens questionados pelos participantes. Para representantes da Fundação Mata Atlântica, é preciso ter atenção ao local da instalação da bacia para não colocar em risco a região e as comunidades locais. Maria Luísa disse que a criação de uma data comemorativa vai trazer mais consciência para a população. É muito importante que essa data, só para concluir, não permita principalmente o desmonte das políticas de meio ambiente no Brasil, da política nacional de recursos hídricos e do direito das nossas comunidades e da sociedade de participar. O conselheiro da Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida disse que ainda existem lacunas em relação à maneira como o Estado atua para evitar eventos trágicos, como o rompimento das barragens. João de Deus ressaltou que, em muitos momentos, os interesses privados sobressaem os da população. A estrutura do Estado se não inoperante, mas muitas vezes, inclusive, frustrando a maioria das expectativas por conta de uma posição
do Estado, muito mais voltada à defesa dos interesses privados de quem explora esses recursos do que propriamente pela defesa do patrimônio nacional ligado à questão ambiental, à água, à natureza de um modo geral, e fundamentalmente a defesa dos interesses da população. O representante do movimento dos atingidos por barragens apontou que as empresas do setor de exploração contam com segurança jurídica para a proteção, mas disse que as pessoas atingidas por esse tipo de tragédia sofrem com a falta de direitos. Mariana vai completar 5 anos, 4 anos agora no dia 5 de novembro, e nenhuma casa foi construída para os atingidos. É inadmissível também que os atingidos por Belo Monte e por diversos outros empreendimentos hidrelétricos que estão espalhados pelo Brasil não tenham recebido reparações justas. É inadmissível, senador. Então, a gente tem que tratar esse tema com a seriedade que ele exige. Para o senador Zequinha Marinho, eleito presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, o fogo na Amazônia está sob controle e existe muito folclore sobre o assunto. Ele diz que é necessária a presença efetiva do governo na região amazônica e fala sobre o assunto na nossa entrevista de hoje. Olá! O Congresso Nacional instalou a Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, que foi eleito presidente da comissão. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Senador, as queimadas na Amazônia estão nas manchetes de jornais do mundo todo e motivaram, a instalação da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. A primeira Comissão de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional foi instalada de forma temporária em 2007 e depois tornou-se permanente. Todos os anos tem plano de trabalho, relatório, audiências públicas, diligências. Qual será o papel da comissão nesse cenário, no qual ela é instalada como resposta a uma crise? Primeiro eu quero cumprimentar a atitude do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, resgatou e reinstalou a comissão para fazer uma análise de tudo isso, debater com o parlamento e com a sociedade um tema importante para o Brasil e para o mundo. Claro que queimada, enquanto crime ambiental, é crime não só na Amazônia, em qualquer lugar, longe de ser alguma coisa fora de controle. Para nós que a gente nasceu e se criou na Amazônia, esse verão está longe de alcançar as proporções de outros no passado. Eu estive recentemente fazendo a região sudeste e sul do Pará, tentando ver, porque é uma região de muita pecuária, naturalmente a queima de pastos, de repente, pode trazer. Mas até nisso lá não presenciei nada que pudesse, digamos assim, aliás, não vi nenhum foco de incêndio. Mas existem sim, os satélites têm colocado isso, e além do fogo acidental, do fogo criminoso, tem aquele fogo que também não é criminoso, mas que é usado como instrumento de limpeza com a devida permissão. A gente tem que saber colocar as coisas nos seus devidos lugares. O senhor está reconhecendo, então, que no seu estado, Pará, hoje existe o fogo que está sendo feito de forma criminosa? Deve existir, naturalmente, até porque soltaram alguns vídeos por aí que a Polícia Federal está no encalce buscando achar e identificar essas pessoas para que haja uma punição exemplar. O estado do Pará é o maior estado da região em população, em território, em tudo. Naturalmente, tem os seus problemas em uma dimensão um tanto maior do que os demais. E qual será o papel da comissão nesse cenário? Identificar tudo isso e trazer para a mesa um debate muito importante. Tem muita coisa que é muito folclórica nessa questão de mudança climática, o mundo vai acabar, as calotas de gelo vão derreter tudo. O que derrete na estação adequada torna congelar, Então, se você pegar ao longo da história, tudo isso vai ver que não tem muita diferença daquilo que já foi. Essa questão climática ela é cíclica, naturalmente. A história mostra isso. Nós queremos botar, digamos, em pratos rasos tudo aquilo que é, na verdade, o que se deve fazer sobre mudanças climáticas. Agora, também, não podemos nos perder, e aí eu não quero criticar absolutamente ninguém, apenas no combate à ponta, ao problema, ao crime em si. Nós precisamos trabalhar, mostrar ao governo as causas para que a gente possa combater isso. Senador, o consenso científico sobre clima ele vem sendo questionado há anos, especialmente nos Estados Unidos. O Partido Republicano nos Estados Unidos tem posição formada contrária à percepção de que
há interferência humana nas mudanças climáticas, né? Enquanto no Partido Democrata, o ex-vice-presidente, que é atual pré-candidato à presidência, Joe Biden, ele tem como promessa de campanha um plano de 1 trilhão e 700 milhões de dólares para combater as mudanças climáticas. Com tanta informação disponível no mundo atual, como fazer com que dados científicos confiáveis cheguem ao debate no parlamento? Olha, você tem que pegar, a partir de princípio, por exemplo, científicos e da ocorrência de, digamos, anos, décadas, né? E assim você pega lá atrás e faz a média. Nós queremos convidar cientistas para discutir isso, para trazer ao parlamento esclarecimentos sobre... Claro que num processo democrático cada um apresenta a sua ideia, mas muita coisa que hoje se fala e que o mundo vai acabar por isso, isso não se sustenta diante da questão científica, né? O que a gente tem visto é que a influência humana, né, sobre a Terra, a sua influência no sentido de mudar a questão do clima global é muito pequena e algumas estatísticas dizem que isso não chega a 4%. Eu não estou aqui defendendo absolutamente nenhum tipo de devastação ou crime ambiental, mas eu quero também tirar, digamos assim, o pavor daqueles que acham que o microclima aqui de uma cidade vai se tornar num clima global, né, planetário. Isso não existe, né? E é preciso que a gente leve em consideração. Agora, uma região como a Amazônia, ela é importante para o equilíbrio, necessária, e a gente tem que ver isso com muito carinho, com muita atenção, com muita responsabilidade, mas também com o pé no chão, não é? Sem fazer disso uma coisa que possa aterrorizar absolutamente ninguém. E a gente tem que atacar, repito, as causas, muito mais do que os efeitos e os danos na ponta. A ponta é para a polícia. A polícia vai lá, né, prende quem tem que prender, né, pune quem tem que punir, para que o cara, né, mude de vida, se conserte. Agora, o governo tem que tomar posição de governo. Política ambiental no Brasil, até hoje, é feita do ponto de vista das ONGs. Não se tem uma política ambiental no Brasil, com raras exceções da construção do Código Ambiental, Florestal. Ele teve audiências públicas, bons debates, e é um código bonito. Fora disso, é tudo questão da cabeça de fulano, da esquerda mais do centro ou da esquerda mais radical, influenciado diretamente por ONG. Todos os órgãos ambientais... O senhor acredita, então, que a política ambiental brasileira ela é comandada pela esquerda, é isso? Até então, certo? Tomara que mude, está começando a mudar no governo, para que o governo assuma o seu papel e construa com a sociedade, o parlamento, não é, os rumos da política ambiental. Mas até então, todos os membros, com raríssimas exceções, do IBAMA, do ICMBio, não sei de que mais, todos eram ongueiros. No governo do Lula, servidores públicos do IBAMA, do ICMBio... Não, os cargos de confiança eram literalmente todos ocupados por membros de ONGs. Estava na ONG aqui hoje, amanhã está no governo. Então, o que é que leva lá para dentro? O conteúdo político-ideológico, certo? Eu penso assim e eu uso a estrutura de governo para fazer o que eu penso, certo? Por isso que eu defendo que o governo tem que ocupar o seu lugar. O governo brasileiro está devendo isso, certo? Está devendo. E precisa ocupar o seu lugar e fazer política pública de governo. E qual seria essa política, senador? O que o governo precisa fazer? Primeiro, estudar e colocar na prática critérios e metas onde a sociedade possa dizer o que sente e como quer, né? Um governo democrático não é só aquele que é eleito pelo voto. Um governo democrático, acima de tudo, é aquele governo que faz o que o povo quer. Não o que o povo quer, o governo quer obrigar a fazer o que a sociedade tem que fazer isso. Não, é no sentido inverso, não é? Os americanos brigaram até que puderam ocupar isso. A gente precisa fazer um debate com a Amazônia. Todo mundo que mora por aqui acha que a Amazônia é um santuário de adoração, mas a Amazônia tem mais de 20 milhões de habitantes lá dentro. E esse povo come, esse povo bebe, esse povo vive das condições mais piores. Está todo mundo preocupado com a floresta e com os humanos, não é? Mas o senhor acha que a preocupação com os humanos é incompatível com a preocupação com a floresta? Não, mas eu tenho que para me preocupar com a floresta, eu preciso preocupar primeiro com o humano que mora na floresta. Se eu não agasalhar a vida dele, eu nunca vou conseguir agasalhar a questão ambiental, porque ele vai ter sempre o instinto da sobrevivência. E nessa luta pela sobrevivência, ele pode cometer o crime ambiental.
Então, quanto ao governo, é por isso que eu quero chamar a responsabilidade do governo. Vamos lá. Primeiro, regularização fundiária. Os crimes ambientais estão todos praticamente em áreas públicas, que não tem dono. Não tem CPF de ninguém, não tem nome de ninguém. Vai lá. Quando a área tem dono, o dono se vira nos 30 ou nos 60 para poder garantir a preservação dela, porque ele sabe que se acontecer, a vida dele está comprometida para o resto da vida, praticamente. Para se sair daquilo lá é quase que impossível, né? Pela legislação rigorosa que nós temos. Tá certo? Então, a primeira medida, não é só segurança jurídica, não. É segurança jurídica acima de tudo, é garantia real para o financiamento do que ele precisar para fazer e trabalhar na terra, mas é, acima de tudo, dizer, olha, isso aqui é responsabilidade tua e tem uma legislação que te pega. Eu conheço a Amazônia, sou nascido lá, estou completando 60 anos e funciona desse jeito, né? Então, a primeira coisa, regularização fundiária, definir o que pode ser usado e o que não pode ser usado. Mapear tudo. Isso aqui, o zoneamento é como... Hoje não está definido, senador? Não é uma brincadeira, não tem nada, sabe, não tem nada valendo nada. O zoneamento econômico e ecológico é fundamental. Define-se o que pode fazer aqui, daqui para lá não avança, porque senão o pau lhe pega, certo? A gente precisa disso, presença efetiva de governo. Segundo, eu preciso mudar os instrumentos de cultivar a terra. Vou te dar um dado só de uma parte, só do governo federal. A Amazônia tem mais de 2.200 projetos de assentamento. Nesses 2.200, mais de 2.200, tem mais de 430 mil famílias de agricultores familiares, certo? Esse povo trabalha a terra com enxada, com instrumentos rudimentares, correto? E usa o fogo para limpar a rocinha, está entendendo? Lamentavelmente ainda é assim. Por que não compra um trator? Ele não tem condição. Um trator no Brasil custa mais caro do que um carro de luxo, correto? Não, e fazer com que o trator chegue à área remota também é outro desafio, né, mas senador, por conta da infraestrutura. Não tem problema, vai chegar. Vai chegar. Se tiver como comprar, a turma prefere muito mais o trator do que a enxada, né? Com certeza, está todo mundo querendo melhorar. Então o governo precisa pensar, aí que eu digo, política de ONG é de um jeito, política de governo é outra, né? Política de governo trabalha causas, consequências, enfim, meios. Como é que eu quero... E está faltando política de governo, Está faltando governo. Faltando governo e com política pública, certo? Felizmente agora vira uma fumaça lá. Fumaça é um pedido de socorro, lá, sendo um linguajar nosso lá do interior. Qualquer coisa faz uma fumaça, me avisa. Existe isso por lá. A França enxergou a fumaça, né? Agora o governo brasileiro, nós precisamos, né, encarar. Queremos resolver, queremos. Regularização fundiária, zoneamento econômico e ecológico, resolve aqui nessa parte. Linha de crédito, o que nós vamos fazer para poder comprar trator? Um trator não pode custar mais do que um carro de luxo. Quem é que usa carro de luxo e quem é que usa trator agrícola? Né? A diferença de renda e de condição social e econômica dos dois. Não pode ser assim, está tudo errado. A gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Fazendo isso, eu resolvo o problema ambiental. Quem cometer crime ambiental, mete na cadeia, multa, faz o que quiser com ele. Né? Mas primeiro o governo não pode mandar ou fazer apenas que o braço opressor, repressivo, chegue. O governo tem que mandar o braço repressivo, o governo tem que ter poder de polícia, o governo tem que fazer a coisa exemplarmente. Mas o braço da política pública não pode ficar encolhido. Ele precisa chegar ao cidadão. E eu espero que a gente contribua com esse debate. Eu sou caboclo da Amazônia, nascido e criado. Sinto na pele a dor dos amazônidas diante de tudo isso. O pessoal acha que lá só tem malandro, bandido, criminoso. Não é. É um povo maravilhoso, gente boa, gente amiga, querida. Tem aqui e acolá alguém que ultrapassa os limites e comete crime. A esses, o rigor da lei. Mas aos outros, política pública que define a sua condição de vivência. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.